Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar de congruência linear, tá? A gente já sabe o que é congruência normal, né? Quando é que dois números são congruentes módulo algum número inteiro positivo aí, né? Mas aqui vamos ver o que é congruência linear, tá? Então vamos aqui para a definição, ó. Uma congruência linear em uma variável é uma expressão dessa forma aqui, tá? A vezes x congruente a b módulo m, onde x é uma incógnita, tá? O que significa x ser uma incógnita? Significa que quando eu procuro uma solução para essa congruência linear, na realidade eu estou procurando um valor de x para o qual essa relação aqui é verdadeira, tá bom? E claro, tá, gente? Aqui nós estamos falando de números inteiros, tá? Nós vamos procurar valores inteiros para o x, tal que essa relação aqui seja verdadeira, tá? Então a gente vai entender se existe solução ou não, e se existir, quantas existem, tá? É isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? E aí vem aquela pergunta natural, né? Quando é que uma congruência linear ela vai possuir uma solução? Então agora a gente vai meio que começar a dissecar essa relação aqui, ó, tá? A gente vai entender o que isso aí tá dizendo pra gente, né? A gente vai entender o que isso aqui tá perguntando pra gente, tá? Então vamos lá, ó. Note o seguinte. Note que essa expressão aqui, a vezes x congruente a b módulo m, por definição, tá dizendo o seguinte, tá dizendo que m divide esse número menos esse. Lembra que isso é a definição de congruência? Então, exatamente o que está escrito aqui, tá ok? Beleza, então a gente sabe que um valor de x para o qual essa relação é verdadeira é nada mais nada menos que um valor de x para o qual m vai dividir a vezes x menos b. Ok, agora a gente vai dissecar isso aqui. Como é que a gente pode reafirmar isso aqui, né? Ou seja, m dividir a vezes x menos b significa o quê? Significa que vai existir um certo número inteiro k aí, né? Tal que o a vezes x menos b é igual a m vezes esse inteiro, né? Porque aqui a gente está dizendo que m divide isso aqui, ou seja, existe um k, tal que ax menos b é igual a k vezes m, certo? Agora, se a gente pegar isso aqui e jogar para cá, e pegar esse b e jogar para cá, o que a gente obtém? A gente consegue concluir o seguinte, que a existência da solução para essa congruência linear está totalmente relacionado, né? Ó, vai depender da existência de uma solução para essa equação diofantina. Como é que essa equação diofantina aqui apareceu aqui na história, né? Ela apareceu exatamente quando eu fiz isso que eu falei para você. Quando eu peguei isso aqui, joguei para cá, e peguei isso aqui e joguei para cá, tá bom? Então, essa congruência linear, ela vai possuir solução quando essa equação diofantina possuir solução. E a demonstração disso que eu estou falando tá nessa análise aqui que a gente fez, certo? A gente mostrou que as coisas aí são equivalentes, né? Tem o mesmo significado, tá bom? Então, como é que a gente vai estudar as soluções de uma congruência linear? A gente vai usar equações diofantinas, tá? Então, guarda esse processo aqui que a gente fez na sua cabeça, tá? A congruência linear é isso aqui, a gente traduz isso em termos de divisibilidade, e depois disso a gente traduz a divisibilidade em termos de múltiplos, né? Porque se m divide isso aqui, é porque isso aqui é um múltiplo de m, tá bom? Ok, então agora a gente vai começar a estudar a existência de soluções para congruências lineares, tá? E aqui a gente tem a nossa primeira proposição, olha só o que ela diz. A congruência linear AX congruente a B módulo M vai possuir solução se e somente se o MDC entre o coeficiente do x e o módulo dividir esse rapazinho aqui, né? Ele, de certa forma, ele é um termo independente aí, né? Porque ele não está acompanhado da incógnita, certo?
Então memoriza isso, a congruência linear ela vai possuir solução se e somente se o MDC entre o coeficiente da incógnita e o módulo dividir o termo independente, tá bom? E agora a gente vai demonstrar esse fato, tá? Então é um se somente se, né? Então a gente prova ida e a gente prova volta. Então aqui para começar a gente vai supor que a congruência linear possui uma solução aí, tá? Ou seja, vai existir um certo valor aqui para x, tal que isso aqui se torna verdade, né? Ou seja, o m divide ax0 menos b, que é exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Beleza. Daí o que que a gente tem, né? Se o m divide isso aqui, então é porque isso aqui é igual a m vezes um certo número inteiro que a gente está chamando de y0, tá bom? Ou seja, isso aqui, na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos do que uma tradução disso aqui, certo? Ou seja, eu estou, de certa forma, repetindo aquele processo que a gente fez há alguns minutos, tá? Beleza, daí o que a gente tem, né? Aqui a gente organizou essa equação, né? A gente jogou o b para lá, jogou isso para cá e depois trocou a ordem de tudo, né? Ficou b igual a a vezes x0 menos m vezes y0. Lembrando, o que a gente quer provar? A gente quer provar que o MDC entre a e m divide o b. Mas olha só como foi que a gente conseguiu escrever o b. A gente conseguiu escrever o b como uma combinação linear de a e m, certo? E o que é que a gente sabe sobre esse rapaz aqui? Ora, como ele é o MDC de A e de M, a gente sabe que ele vai dividir o A e que ele também vai dividir o M. Como ele divide A e divide M, ele vai dividir qualquer combinação linear de A e M. Ou seja, a gente conclui que ele divide o B, certo? Então, o que foi que a gente fez? A gente supôs que a nossa congruência linear possui uma solução e mostrou que o MDC entre o coeficiente da incógnita e o módulo divide o termo independente da congruência linear, tá bom? Agora a gente vai provar a volta, tá? A gente vai supor que esse MDC aqui divide o termo independente, né? O MDC entre o coeficiente da incógnita e o módulo divide o termo independente, tá bom? Beleza, se isso acontecer, o que que acontece, né? Acontece que essa equação de Diofantina aqui vai possuir solução, né? A gente já meio que sabe o caminho que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir trabalhar aí com a equação de Diofantina e lá dos vídeos sobre a equação de Diofantina, a gente sabe que uma equação de Diofantina desse tipo vai possuir solução se e somente se o MDC entre os coeficientes das incógnitas. Quem são as incógnitas dessa equação de Diofantina? São o x e o y, né? Os coeficientes aqui são a e m, tá? E a gente está vendo que o MDC entre os coeficientes divide o termo independente aqui, que é o b, tá bom? Então, essa informação aqui, ela diz pra gente que essa equação de Diofantina aqui possui solução. Aqui eu peguei a equação de Diofantina mais do que apropriada, né? Beleza. Então, o que significa essa equação de Diofantina possuir solução? Significa que existem y0 e x0 inteiros, tais que isso aqui acontece, né? Note que aqui eu já peguei esse rapaz, joguei para lá, peguei o b e trouxe para cá, né? Daí, o que isso aqui significa? Significa que esse m divide ax0 menos b, né? Pois a gente está expressando ax0 menos b como um múltiplo aí de m, tá bom? E aqui está escrito exatamente o que eu acabei de falar, só que o significado disso aqui é exatamente que ax0 é congruente a b módulo m. Ou seja, eu acabei de concluir que esse valor x0 é uma solução para a minha congruência linear. Portanto, o que eu concluí é que se o MDC entre A e M divide B, então a nossa congruência linear ela possui uma solução aí que a gente encontrou através desse processo, tá bom? E isso conclui a demonstração dessa proposição, tá bom? Então agora a gente já sabe quando é que uma congruência linear vai possuir solução, tá bom?
Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Se você está estudando teoria dos números aí, se inscreve no canal que tem bastante conteúdo bacana, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até os nossos próximos vídeos aí. A gente vai continuar estudando congruência linear, tá? Nos próximos vídeos a gente vai estudar aí quantas soluções uma congruência linear pode ter, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.